Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Falar um pouquinho sobre radiestesia hoje, sobre pêndulo em particular. E a razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje é que um grande amigo me passou um texto para que eu fizesse um comentário sobre ele e tudo mais. E ele acabou postando nas suas redes sociais, enfim, e fala a respeito do uso do pêndulo. Provavelmente, se você estuda radiestesia comigo ou com algum professor que tem um pouco de vergonha na cara, ele provavelmente deve estar te ensinando as coisas do jeito certo. Então, quando você para de fazer perguntas sobre um determinado processo, notadamente os processos microvibratórios, você parou de fazer pergunta e passou a acreditar naquilo como se fosse algo místico, religioso, com fé, com uma absoluta certeza. Como é que eu vou dizer para você? Tenha cuidado com esse tipo de comportamento. Isto não é saudável. Tá? Por que eu estou te contando isso? Porque uma mentira dita 1000 vezes, ela se transforma numa verdade e está acabado. Acabou, não tem o que falar. Tá? Então ele me perguntou a respeito do pêndulo egípcio. O pêndulo egípcio, da forma como ele está aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Bom, estou colocando esta forma aqui para você. Esta forma é a mais próxima do que nós temos com base nos estudos. O primeiro estudo é um estudo, quando eu digo primeiro estudo, uma publicação atualizada, essa é a palavra mais certa, um tema atualizado de alguma pesquisa feita mais recentemente, onde se estuda um pouquinho mais de geometria, sobre equilíbrio, balanço, as questões de movimento de massa. Movimento de massa não é movimento de massa de população, movimento de massa em termos de movimento pendular. Então isso tudo trouxe um certo refresco para nós acerca do uso do pêndulo na radiestesia. E aí, eu vou simplificar um pouco as coisas, porque tá dito já isso aí. Eu vou simplificar no seguinte sentido. Os egípcios utilizavam pêndulos na radiestesia? A resposta é um sonoro não. Não. Nós não temos absolutamente nenhum registro que a cultura egípcia, nos seus mais diversos reinados, tenha aparecido alguma coisa onde algo fosse sustentado por um pêndulo, uma massa fosse sustentada por um fio. Alguma coisa parecida com isso aqui. Então, mas eu vi lá no Museu Egípcio uma figura que se parece com isso. Então, eu vou até utilizar, inclusive, dentro dessa corrida aí, o Sérgio Nogueira. O professor Sérgio Nogueira fez lá no seu site, ele fez uma consideração ali que eu acho oportuníssima. Tá? Que o momento onde este instrumento aqui aparece no panorama histórico foi feito por dois pesquisadores que, notadamente, tinham algumas dificuldades técnicas de avaliação e mensuração. Ao mesmo tempo, olharam para aquela ferramenta, para aquele instrumento, para aquele adorno, para aquela bijuteria, e acharam que aquilo poderia ser um pêndulo. E não tem absolutamente nada que faça referências a isso. A única coisa que nós temos como registro histórico está nos manuscritos do Mar Morto, está na Torá e, obviamente, no livro de Êxodo, que faz parte dos 5 livros, no livro de Êxodo, que é um dos 5 livros que está no Antigo Testamento, onde Moisés caminha com o povo judeu pelo deserto e, no capítulo 16, os anciãos de Israel dizem: Moisés, olha, nós temos comida, cara, mas está faltando água. E Moisés foi falar com Deus. E Deus disse a Moisés:
bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Então esse texto, Moisés foi falar com Deus, é um texto metafórico, evidentemente. Se você perguntar para um judeu, ele vai dizer que Deus falou com Moisés e acabou. Não tem conversa. Está escrito. E o que está escrito é o que vale. A Torá é que nem jogo do bicho, vale o que está escrito. Não tem conversa. E nessa consideração, ali existe um princípio de prática radiestésica que a gente pratica até hoje. Onde é que tem água? A água está onde tem pedra. Tá? A água se aloja em tecido rochoso, em solo rochoso, tecido, em solo impermeável. Então a água se aloja no subsolo, onde tem um material impermeável, notadamente rocha. Bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. É provável, sem dúvida nenhuma, que Moisés privava do convívio íntimo da realeza egípcia e, nesse momento, em conhecer, entender um pouco mais sobre essas questões microvibratórias. Eu não vou aqui, eu não sou egiptólogo, eu não tenho absolutamente nenhuma autoridade para falar sobre questões egípcias. Mas, ao conversar com pessoas que têm versadas sobre esse assunto, não se fala absolutamente nada acerca de pêndulo. Entretanto, por este instrumento ter sido encontrado, ter sido achado ou em alguma escavação e tudo mais, ou mesmo dentro de alguma múmia que tivesse eventualmente alguma notoriedade, né? Esse instrumento foi tido como, né? Como se fosse um pêndulo. Eu posso afirmar para você, eu durante um bom tempo que dava aula de radiestesia, eu primava por ignorar esse assunto. Agora, se você ignora uma coisa por muito tempo e a repete por muito tempo, isso é desonestidade. Eu estou aqui falando com você, já falei isso com os meus alunos em outros momentos, tudo mais. Eu entendo que o pêndulo é um instrumento adaptado à radiestesia a partir do século XX. Notadamente, nós tivemos dois grandes radiestesistas, né, que é o Abad Bouli e o Alexis Mermet, que fizeram um trabalho utilizando este instrumento de forma assim impecável, cujas práticas são replicadas até hoje. São práticas que nós podemos aprendê-las, né? São procedimentos, protocolos, que podemos aprendê-los e replicá-los. Certo? Diferente, por exemplo, dos protocolos apresentados, Chalmery, Belisal, Morel, o mesmo Jean de Lafoix, esses procedimentos que eles nos apresentam, não estou invalidando, tá? São procedimentos difíceis de serem reproduzidos, cujos resultados são resultados que a mim me parecem aleatórios. Tá? Então eu já coloquei algumas pessoas, já confrontei algumas pessoas, já confrontei alguns professores que fazem essa afirmação, notadamente os meus queridos amigos, o próprio Antônio, a Maria, o Caffarelli, já estão desencarnados, não estão aqui para... Eu não vou entrar nessa discussão em absoluto, né? Porque durante todos esses anos de convivência com eles, eu sempre falei, isso está de pronto. Gente, eu não consigo repetir o que vocês estão dizendo para eu fazer. Né? Vou fazer uma vez um curso com o Antônio, e ele fazia uma afirmação, e essa afirmação decorrente de uma característica de um pêndulo, decorrendo da característica de um determinado arranjo de forma, aquilo produziria um efeito. E, porra, velho, nunca acontecia. Então é porque eu sou muito burro, é porque eu sou um tremendo incompetente. Agora, se não aconteceu comigo, não acontecia com as demais pessoas ali presentes. Então, tem alguma coisa que não bate. E o que aconteceu com o pêndulo foi exatamente isso. Primeiro, acrescentou-se a este elemento aqui, inclusive esse pêndulo aqui, sou eu que fabrico. Tá? Na época que o Caffarelli estava vivo,
eu mostrei para ele uma forma que eu peguei de uma obra que tinha uma pequena diferença, tanto no tamanho, tanto no comprimento, quanto no diâmetro. E ele falou, não vou mudar minha forma, não. Eu falei, claro, não tem necessidade absoluta, né? Mas a forma e tudo, torna esse instrumento extremamente agradável para o trabalho. De ser extremamente agradável para o trabalho, a transformá-lo num torpedo capaz de produzir fenômenos magísticos, capaz de emitir a longa distância, capaz de transformar um testemunho. Gente, a distância é de um polo a outro da galáxia. Eu não sei o que dizer sobre isso, sobre essas afirmações. Radiestesia é uma técnica, é uma prática que tem os seus limites e, como tal, deve ser observado. A fazer algumas afirmações é complicado. Pois bem, então, quando esse pêndulo entra no mercado, através, primeiramente, da literatura do Chaumery, Belisal, através do Física Microvibratória, ali ele faz um desenho, sugere o primeiro desenho, que é um desenho, inclusive, com algumas esculturas, olha aqui, com algumas esculturas, ele tem lá um trabalho escultural, não sei se dá para você ver ali, com relação ao... Bom, enfim, são pêndulos muito parecidos. Se você olhar, os tamanhos deles são muito próximos uns dos outros, tá? É isso aí. Então, esse trabalho tornou público a possibilidade de que nós poderíamos utilizá-lo de uma forma além do horizonte. E foi aí que as coisas todas aconteceram. Os pêndulos utilizados em radiestesia fazem parte do movimento do século XX, do início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Tem dois autores que eu estou pesquisando agora, inclusive eu vou até falar o nome para vocês deles, é o Marx Derrien e o Georges Deroux. Georges Deroux, né? Falecido em 82, e o Derrien, falecido em 64. Ambos são engenheiros e durante muito tempo eles trabalhavam com prospecção de água e criaram alguns protocolos para prospecção de subsolo utilizando o pêndulo. Até então, e até hoje, e a mais eficiente delas todas, é a forquilha, ou a vara de Moisés, a forquilha, que é o instrumento dedicado a isso. Então, a fazer algumas afirmações, sobretudo falar que a China tinha o uso do pêndulo. Olha, bicho, eu realmente tenho uma proximidade com a cultura chinesa, com a literatura chinesa, história da filosofia chinesa. Eu não consegui encontrar ainda um artigo da época ou mesmo uma literatura específica que fale sobre o uso do pêndulo na China. Então, quando a gente vê um artigo, quer seja na Wikipedia ou mesmo em algum artigo aí escrito por quem quer que seja, fazendo essas afirmações, eu sempre digo, se tem alguma afirmação sendo feita, não que seja notícia falsa, talvez seja, né? Agora está muito em moda esse negócio de notícia falsa, está chato pra caramba isso, está enchendo o saco. Eu falo, pô, verifica a fonte primária. Verifica a fonte primária. Quando esse meu amigo me mandou o artigo, eu falei, não, vou dar uma olhada de novo, porque eu tenho uma preocupação em manter o meu conhecimento atualizado. Hoje mesmo fiz uma atualização no curso de radiestesia por conta do assunto biometria, né? Eu resgatei algum material ali, foi bem bacana, mas não é essa a questão. Apenas então somente para dizer para você sobre as questões ligadas à radiestesia, à geobiologia, à radiônica, a radiestesia aplicada à parte de recursos humanos, ligada à radiestesia clínica, né, de consultório, radiestesia aplicada à geobiologia.
são temas de altíssima complexidade. Isso não pode ser lidado. A turma da quinta série não pode mexer com isso. Você tem que ficar relegado à sua insignificância. Radiestesia é coisa de adulto, é coisa séria. É um trabalho de elite. Não se permite arremedos com esse assunto. E, obviamente, o texto clássico, os textos clássicos de radiestesia, eles devem obrigatoriamente lidar com essa questão. Por último, existe uma obra em alemã, datada do século XVI, De Re Metallica. Me perdoe se a minha pronúncia está equivocada. Essa obra faz menção a uma série de dispositivos para prospecção de água subterrânea, bem como de jazidas minerais, utilizando os mecanismos radiestésicos. Em nenhum momento aparece a figura do pêndulo nessa obra. Eu tenho um PDF, ela é uma obra extensa e tudo mais, escrita numa linguagem que eu certamente não tenho fluência nela, então eu sei que é uma obra em alemão e tudo mais, já algumas pessoas tiveram a delicadeza de me ajudar na tradução de alguns artigos, e ali não tem absolutamente nada que fale sobre isso, né? E o mais importante disso tudo, gente, o mais importante disso tudo, falando de pêndulo, se o teu professor está dizendo para você fazer pergunta para pêndulo, como se o pêndulo respondesse sim, não, está certo, está errado, para cima, para baixo, direita, para esquerda. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com radiestesia. Assim como o princípio clássico da radiestesia, que é lá, se a gente for delimitar um período, vamos ficar com Moisés transitando com o povo judeu pelo deserto, tá? Foi o começo um trecho da nossa história aqui. Então, quando se pega um assunto como esse e a gente vem trazendo o princípio, a gente não pode desvirtuá-lo, achando que porque eu tenho uma ideia sobre o assunto, a minha opinião sobre aquilo que primitivamente tem uma consolidação técnica científica, eu vou repetir, aquilo que Moisés fez lá no capítulo 16 de Êxodo, caminhando com o povo judeu pelo deserto, batendo com a vara e prospectando água, ali existe um princípio científico. Ele estava buscando um local onde a água se aloja. Ele não estava perguntando, aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água. Aqui não é isso que ele faz. Quem faz prospecção de água hoje sabe o que eu estou falando. Você não vai em busca, aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água, fica perguntando que nem um perfeito idiota. Assim é também com o pêndulo. Você não faz pergunta para pêndulo. O radiestesista que faz pergunta para pêndulo, ele não sabe o que está fazendo. Ele é um rodador de pêndulo. Ele não é um radiestesista. O radiestesista é a capacidade que você tem de se ajustar, ou sintonizar, ou capturar níveis vibratórios específicos. Cada uma destas manifestações, água subterrânea, ouro, jazida mineral com diamante, platina, cada uma delas tem um nível vibratório diferente. E como tal, você tem que estar ajustado a ela. Você não tem que ficar fazendo pergunta. A hora que você entra no campo, o teu corpo vibra numa determinada condição e o pêndulo se manifesta de forma afirmativa, virando para a esquerda ou para a direita. Quando eu falo afirmativa, girando para a esquerda ou para a direita, porque tem a ver com o canhoto. O canhoto tem a condição sinestésica dele, a condição ajustada vibracionalmente, é sempre no sentido para fora. O canhoto, o pêndulo vai virar para a esquerda. O destro, o pêndulo vai virar para a direita. Mas isso é ancestral. Isso todo mundo, há um século, quem pratica radiestesia de forma clara, certa e correta e técnica, sabe o que eu estou falando. Ah, não, eu pergunto para o pêndulo, como se o pêndulo tivesse orelha
E ele vai responder, como se o pêndulo tivesse boca. Tenha santa paciência. Por favor. Então, tô deixando aqui, pode até alguém vir e fazer alguma consideração aqui no canal, pode me mandar um e-mail. Olha, Flávio, achei um artigo aqui do século XII, onde se utilizava pêndulo e tudo mais. A minha literatura, e eu tenho uma vasta literatura, são poucas as obras de radiestesia que eu não tenho, tanto as obras de publicação nacional como as obras de publicação internacionais, acrescido disso os PDFs das obras que eu não tenho física. Então eu falei, bom, e catalogo isso por verbete. Então pêndulo, tá, tudo que eu tenho catalogado está ali. Então se você tem uma informação, por favor, se você tem uma informação, vou repetir, por favor, Flávio, isso está registrado como documento primário lá em tal, no Códex, Códex, meu Deus, o Index, Index Librorium do Vaticano, você procure lá a palavra pêndulo e todas as designações, tanto em latim quanto em grego. Você não vai achar, desculpe, eu não sei essa pronúncia. Procure. Se você encontrar lá no Index, você tem dá uma procuradinha, quem tem um pouco de boa vontade de fazer pesquisa, você vai encontrar lá no... Eu não fiz essa pesquisa agora para fazer esse vídeo, mas eu já tinha essa informação anterior. Eu só estou aproveitando o embalo para responder essa pergunta para o meu amigo. Como ele já publicou isso nas suas redes sociais, eu estou me reservando no direito de manter o nome dele sob reserva, porque ele fez essa publicação, a publicação é dele. Como ele tem essa liberdade de me mandar pelo WhatsApp para que eu desse uma olhada no texto, para mim não foi surpresa o que ele escreveu. Claro que não foi absolutamente nenhuma surpresa. Só que a radiestesia, o uso do pêndulo na radiestesia é um movimento do século XX. Final do século XIX, começo do século XX. Essas foram as primeiras incursões. Então, a gente tem algumas notas sobre isso no livro do Antônio Rodrigues, na obra do Christopher Bird, que é um historiador também, não tem nenhuma referência sobre isso. Christine Denrick também não tem nenhuma referência sobre isso. A literatura do Laboratório Cervrans não tem absolutamente nenhuma referência sobre isso. Tem Le Pendule de Tot. Ele fala exatamente sobre este adorno, sobre esta bijuteria, né, feito como se fosse efetivamente um pêndulo, mas na sua origem, lá na escavação, lá não tinha nenhum adorno que pudesse sugerir que a peça, agora esse aqui é um outro, né, que essa peça aqui, que segue um pouco mais a característica daquele adorno, tivesse aqui em cima um lugarzinho onde você sugerisse que aqui se colocasse um fio, né? Então, o que mais se aproxima disso aqui é a inflorescência ou a flor do papiro, que é uma gramínea. O papiro é uma gramínea que floresce à beira do Nilo, e uma das coisas utilizadas por eles era para fazer papel, né? Papel, obviamente, para escrever. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um dedo, aproveita, faz o seguinte, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal, divulgue essas informações e, repito, se você tiver alguma informação adicional para colocar, Flávio, olha, eu tenho este artigo e a fonte primária, é assim que se faz em história, a fonte primária é essa, tá? Aqueles que têm a ver com opinião e tudo mais, a gente deixa para um segundo momento. Tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.